Só o professor de física é legal. Ó, o negócio é o seguinte, meus queridos. Eu fico muito feliz, cara, naqueles momentos que a gente tem juntos ali no estudo orientado. Porque eu acho que o melhor mesmo é quando eu vou na tua carteira resolver pra ti, cara. Eu não sei, a sensação que o quadro gera algum tipo de problema. A distância entre a gente, eu não sei. Quando eu tô olhando no teu olho, tô explicando só pra ti, eu percebo que tu absorve muito melhor. E às vezes eu já fiz a questão do quadro 2, 3 vezes, mas às vezes não era aquela questão que tu queria. Então tu acaba não prestando atenção nela. E realmente, tu só vai aprender uma questão quando tu tentou ela, quebrou a cara, às vezes mais de uma vez, e a segunda ou terceira vez que eu vou fazer contigo ali no teu cantinho. Aí tá, putz, óbvio. Então tu vê, eu fico muito feliz, tem uns guerreiros que ficam ali até meio-dia e pouco comigo e ficam depois mais 40 minutos resolvendo questãozinha. Às vezes quando não tem dúvida eles ficam sentadinhos ali fazendo as questões, aí a dúvida surge na hora, tá fresquinha a dúvida, né? Já levanta a mão, já corro na carteira, eu corro, não vou andando até a carteira, eu tento correr para tentar aumentar o nosso tempo ali, nosso curto tempo. E faço convite para quem não tem aproveitado aquele momento mágico, para se reunir para fazer aquilo aí, porque às vezes eu vejo grupos de 3 alunos, um ajudando o outro, ou um tentando explicar para o outro e percebendo que não tem física ainda o suficiente para entender a situação. E me chama uma segunda vez, professor, eu fui explicar e não consegui. Cara, isso é maravilhoso, é isso que é aprender de verdade. Então pensem nisso, se tu não quebrar a cara do exercício e não tentar tirar a dúvida, como alguns têm feito, é difícil melhorar mesmo. As questões de termodinâmica, cada uma com uma interpretaçãozinha, eletrodinâmica, e cada um tem a sua dificuldade. Fiz questão de dinâmica, de eletrodinâmica, de termologia, de calorimetria. Então, muito legal. Aproveitem aquele momento, cara. Não é todo lugar que tem isso. Nos lugares onde eu estudei, era um aluno cabeça de bagre que tirava a nossa dúvida. A maioria das vezes o cara não conseguia fazer também, ficavam os dois se bicando ali para tentar resolver o exercício. Então tem um cara que... E outra, tem professor que nem é bom resolvedor de exercício. Tem professor que dá uma puta de uma aula, mas na hora de fazer exercício também se enrola, também trava. Então a gente ter essa oportunidade de juntos resolver exercício é o momento mais sagrado. Eu até diria que se nós tirássemos as aulas, obrigássemos vocês a estudar sozinhos a matéria e só fazer tirar dúvida, vocês aprenderiam mais. Mas não é o babaca do Otávio que está dizendo, são os especialistas em educação. Só que a gente está com uma cultura, né, de ter que dar aulinha, né? Eu adoro dar aulinha, te confesso assim que não adianta, mas eu adoro dar aulinha. Vamos que vamos! Feito! Ó, fases da Lua. Eu tenho que te confessar, eu tenho vergonha, mas eu tenho que te confessar, eu até uns 12 anos, eu achava que a luz era da própria Lua. Eu achava que ela brilhava porque a luz vinha dela. Tu vê, eu queria entender o que passava na minha cabeça em relação às fases da Lua, né? É que um dia brilha uma parte, aí o brilho vai mudando e brilha outro lado, aí brilha tudo, aí brilha um pouquinho, só um cantinho. Se o cara percebe que a Lua tem fases, acabou, né, cara? Uma hora tu vai ter que entender que a Lua não brilha. Que na verdade a Lua reflete a luz do Sol, logo a Lua é um corpo iluminado, é uma fonte de luz secundária. E a ideia é muito simples, cara. Se tu pegar uma lâmpada na tua casa, uma laranja, e começar a mudar a tua posição, que tu observa a laranja iluminada pela única lâmpada, tu vai ver as fases da Lua. Sol, Terra e Lua órbita da Terra. Como a luz anda em linha reta, sempre a metade da Lua virada para o Sol está completamente iluminada. Concordas comigo? Tu, terráqueo, olha para a Lua nessa hora e como tu vê toda a parte iluminada da Lua virada para ti, tu diz que é Lua cheia. Mas depois de um tempo, se tu está na Terra e olha a Lua dessa maneira, tu só vê uma parte dela iluminada, né? Certo? E se ela veio da Lua cheia, porque agora é a Lua minguante. Eu não sabia o que era minguar. Eu não sabia, e aí minguante já fez uma coisa estranha, né? Se tu sabe que minguar é diminuir, aí minguante é a Lua diminuindo, pelo amor de Deus, né? Bem lógico. Nesse caso, tu só vai ver um cantinho da Lua iluminada, né? Porque a parte iluminada está virada para o Sol, beleza? E aí seria a Lua nova, porque acabou de nascer, né? Então nasceu pequenininho, tá pequenininha, novinho. E aí depois ela vai crescendo, quando tu vê o Czinho iluminado da Terra, né? É a Lua crescente. O mais louco é pensar que o habitante do Sol, se houvessem esses habitantes, né? Sempre veriam
Porque a parte iluminada da Lua está virada para o Sol. E aí tu vai ver, o Sol se pousa ali, faz todo sentido, óbvio que o Sol está para lá, porra. Então tu vê, observar a partir de hoje a Lua, tu já vai conseguir detectar onde é que está o Sol e tu vai ver se faz sentido com onde ele acabou de se esconder. Então observar a Lua ali no final da tarde, no final do dia, é um ótimo exercício para tu entender que a luz anda em linha reta e entender as fases da Lua. Nada demais, né? Então eu te pergunto, os eclipses, o eclipse lunar, o que é o eclipse lunar? Quem é que desaparece no céu? Ninguém. É porque o eclipse lunar é sacanagem, né? É a Lua, essa é a resposta que eu queria. Depois eu pensei e lembrei que ninguém. Por quê? Porque a Lua, o eclipse lunar, a Lua não desaparece, né? A Lua fica avermelhada. É um fenômeno que nós aprendemos em ondulatória, chamado difração. Uma onda tem a capacidade de contornar obstáculos, né? Assim como um muro, se não tivesse o teto, tivesse aula do outro lado, né? Nós conseguiríamos escutar, né? Isso é explicado porque o som contornaria o muro. Isso é a difração. As ondas luminosas também difratam. Elas também contornam obstáculos. Só que a difração da onda luminosa ela é pouco perceptível. Ondas luminosas de maior comprimento de onda difratam mais. E como o vermelho tem maior comprimento de onda do que as outras cores, o vermelho difrata bem. Quando a luz do Sol contorna a Terra, atinge a Lua. A luz vermelha atinge a Lua fica bem avermelhada no eclipse lunar, chamada Lua de sangue, né? Certo? Mas a luz não é reta. Pois é, a luz, tu vê bacana a tua colocação. Hoje eu já dei uma cutucada no Intelectus 1 a respeito disso. Eu comecei a falar com eles de ondulatória, enquanto com vocês eu comecei ótica, né? Lá na ondulatória a gente fala de interferência, de que crista com crista dá uma crista maior ainda, só somar as amplitudes, certo? Crista com vale dá uma interferência destrutiva e a amplitude resultante é a diferença entre o tamanho da crista e o tamanho do vale. E expliquei para eles que tem uma interferência chamada totalmente destrutiva, né? Certo? Aí eu perguntei para eles, sim, quer dizer que som com som pode dar silêncio? Eles concordaram. Que bom, porque é verdade, o engenheiro mecânico é chamado nas fábricas para diminuir o barulho das fábricas. Se uma fábrica ela tem 4 máquinas iguais trabalhando, e aí os funcionários começam a adoecer por causa do excesso de barulho. Barulho adoece, meu querido. Aí tu chama o engenheiro, ele vai perceber que as máquinas sendo iguais geram sons iguais. Se elas forem posicionadas no lugar certo, o barulho de uma anula o barulho da outra. Que foda. Aí o engenheiro mecânico vai lá, puxa essa máquina um pouquinho para cá, essa aqui um pouquinho para lá. E de repente liga as 4 máquinas, liga uma, quando liga a outra, não aumenta o barulho, cara, diminui. Que loucura, cara. Barulho com barulho pode dar silêncio. Perguntei para eles, luz com luz pode dar escuridão? Pior é que pode, a famosa experiência de Young que chocou o mundo. Luz com luz dá escuridão, cara. Então tu vê, há um contrassenso, né? Professor, peraí. O que tu quer me ensinar? Tu quer me ensinar a ondulatória interferência totalmente destrutiva? Ou tu quer me ensinar ótica? Te decide, meu querido, luz com luz. Os raios passam sem dar oi ou interferem? Como na verdade, nesse momento, tu vê, a luz que é gerada por essa lâmpada, poderíamos dizer que é igual à luz gerada por essa lâmpada, né? Porque elas são idênticas, né? Mas não. A luz é emitida pelo oscilar dos átomos, concorda comigo? Certo? Será que aqueles átomos ali, estão oscilando exatamente os átomos daquele ali? É possível que não, é possível que um átomo daquele esteja emitindo luz enquanto aquele átomo ali esteja absorvendo energia elétrica. Por isso que a luz daquela lâmpada não anula a luz daquela lâmpada e dá escuridão. Mas se eu controlar a quantidade de luz e a frequência da luz, eu consigo fazer um raio de luz se encontrar com o outro e dar escuridão. Tu vê que loucura? Então o fato de eu dizer que luz com luz pode dar escuridão, não significa que os raios de luz não sejam mais independentes, certo? Mas quando 2 raios de luz não interferem destrutivamente, eles continuam a carreira deles sem se modificar. Da mesma forma, tem um fenômeno chamado difração, que é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Isso não vai mexer na nossa ótica geométrica. A luz anda em linha reta. E é o que eu vou usar para te provar as zonas de eclipse que tu me comentou. Porém, tem um outro fenômeno que pode acontecer na luz e que vai fazer com que ela não
obstáculo. Então, de fato, a luz anda em linha reta na grande imensa maioria dos casos, onde nós estamos desprezando difrações. Mas quando a luz atinge um obstáculo que tem um tamanho parecido com o seu comprimento de onda, ela pode contornar um obstáculo. Eu tenho um exemplo muito legal de difração para dar. A maioria das pessoas, quando olha para uma parede branca e mexe o olho, vê umas manchinhas se deslocando junto com o olho. Quem observa essas manchinhas? Eu olho assim para a parede branca, eu vejo uma manchinha preta, bem, é muito tênue. E se eu mexo o olho, ela se mexe junto. Ó. Eu tenho uma marquinha aqui no meu olho, uma manchinha. Vocês percebem essas pequenas manchinhas no olho de vocês? Quem percebe, levanta a mão, só para eu ter uma noção. Massa. A maioria consegue perceber, acredito eu. Eu achei que eu estava ficando cego. Devia ter uns 12 anos, estava deitado na quadra de futebol lá de casa. Aí eu comecei a olhar o céu e um bichinho se mexendo no céu. Eu ia acompanhando ele, desaparecia. Aí que estranho. Aí de novo outro bichinho. Aí eu comecei a ficar preocupado, cara. Aí no outro dia eu deitei na quadra e de novo tava as manchinhas ali. Eu reconheci o formato de meu caramba, essa manchinha eu já vi outro dia. E aí eu tentava olhar pra ela, ela saía da minha... Que loucura aquilo. Eu nem falei com meu pai, achei que tava ficando louco. Fiquei com medo. Anos depois, estava dando aula de difração, tipo 20 anos depois, estava dando aula de difração. E aí me ocorreu o que é essa manchinha. Aí eu li sobre o assunto e confirmei. Tu acredita que no teu humor vítreo, que é a parte transparente do teu olho, tem pequenas irregularidades, regularidades nanométricas. Nanômetro, tudo bem para vocês? 10 a menos 9 metros. Essa irregularidade nanométrica, quando a luz vai passar por ela, ela sofre um desviozinho e dá essa manchinha no teu olho, que é absolutamente normal. Que viagem, né, cara? Então, um bom exemplo de difração da luz é essas manchinhas no teu olho, que não vão prejudicar a qualidade da tua visão. Claro, ó, se tu vê uma manchinha dessa crescer de um dia para o outro, tu corre para o médico, tu vai ver porque provavelmente é toxoplasmose, tu pode ficar cego. Eu tive um aluno que perdeu 70% da visão do olho e 30% do outro, porque comeu alface contaminada lá com algum bichinho, e os bichinhos, os vermezinhos começam a comer o interior do olho da pessoa, a pessoa não vai no médico e fica cega, que merda. E aqui, se eu não me engano, tem um centro de referência em toxoplasmose aqui perto, né? Eu passei por ali e vi esses dias. Então, essas manchinhas que eu estou te falando, elas já pertencem à estrutura do teu olho e estão ali há muito tempo, e não vão se modificar. Se a manchinha começar a crescer ou a se modificar, tu vai no oftalmo urgente, certo? Porque se tu pega no início a toxoplasmose, toma uns remedinhos, sério, não dá nada. Beleza? Então que loucura, né, cara? A luz pode contornar obstáculos, sim. A luz anda em linha reta, mas quando a gente olha para a luz como uma onda eletromagnética, ela pode contornar obstáculos. Nós veremos isso em ondulatória. Por isso, no eclipse lunar, a lua não desaparece no céu. A lua fica de que cor? E ela fica avermelhada e não azulada porque a luz vermelha consegue contornar melhor obstáculos grandes do que a luz violeta. Porque a luz violeta tem um comprimento de onda menor, então a luz violeta só consegue sofrer desvios em estruturas menores. Que bacana a participação do colega, eu nem teria falado tudo isso se ele não tivesse me cutucado mais uma vez. Parabéns, garoto! Quem tem a tendência de desaparecer do céu no eclipse lunar é a lua. Que agora a gente já sabe que não desaparece devido a um fenômeno chamado difração, que nós estudaremos mais. Então eu te pergunto, em que fase da lua pode ocorrer o eclipse lunar? Só na cheia, porque é quando a Terra vai bloquear a luz do Sol que bateria na lua, quando ocorre um alinhamento, né? Certo? Então o eclipse lunar só pode ocorrer na lua cheia. Se um dia tu vê um eclipse lunar em qualquer fase da lua que não seja na lua cheia, chama a NASA, para a gente confirmar um novo fenômeno, certo? Lunar, somente na lua cheia. E o eclipse solar, quem tende a desaparecer é o Sol. Para que isso ocorra, só se a luz do Sol não chegar na Terra, porque a Lua bloqueou parte dela. Concorda comigo? Então a única opção que nós temos de eclipse solar é na Lua nova. Muito legal isso, saber isso é muito importante. O vestibular cobra isso do aluno. Nunca haverá eclipses em lua crescente nem em lua minguante, jamais. Não pode ocorrer. Legal. Quem é esse aqui, quem? Ah, disse ali, ó, foguinho ali, ó. Foguinho é bom, né? Essa aqui quem é? Adivinha? Tá fora de proporção, totalmente fora de proporção, só para a gente poder enxergar as coisas. E ali?
Olha o que eu fiz, eu peguei dois raios de luz, um passando pela parte superior, outro pela parte... A mesma coisa que eu fiz com a fonte de luz extensa, lembra? Eu marquei com 1 aquela região, marquei com o número 2 essas duas regiões, marquei com o número 3 essas outras regiões. O que está acontecendo no número 1? Sombra, ou seja, eclipse. Só estou falando de eclipse solar agora. De que tipo é esse eclipse solar ocorrendo em 1? Total, parcial? Total, né? Porque nenhuma gota de luz do sol vai atingir as pessoas que forem abençoadas de estarem ali. Eu digo abençoada porque eu jamais me esqueci do eclipse total que eu curti quando eu tinha lá uns 13, 14 anos. Jamais me esqueci daquilo, cara. Meu Deus. A temperatura começa a diminuir já. Na hora que tu vê que só um pedacinho do sol foi tampado pela lua, tu já percebe, meu Deus, como está esfriando, cara. É inacreditável o poder do sol. Na hora que começa a ficar mais severo o eclipse, tu vê os animais achando que entardeceu. Os bichinhos começando a voar para suas casinhas. E tu começa a ver o céu ficar salpicado de estrelas. Aí tu acredita que as estrelas estão ali durante o dia. Muitos duvidam que o céu está estrelado durante o dia. A gente só não enxerga as estrelas porque a luz do sol ofusca a luz das estrelas. Mas o céu está estrelado todo dia. A gente só não tem a capacidade de enxergar a luz deles. E no eclipse solar a gente tem essa capacidade de acreditar nisso que os nossos professores nos contam. E ver as flores abrindo. As flores que costumam abrir à noite estavam fechadas durante o dia. Ocorre o eclipse, tu vê a porcaria da flor abrindo, vendo que toda a natureza percebe o eclipse. Meu Deus, é muito doido e fica frio. Eclipse total. Os azarados que estiverem ali, ó, no 2, vão ver o quê? Vão ver uma penumbra, ou seja, eles conseguem ver uma parte do sol, né? Eclipse parcial. Já não tem muita graça, parcial. Quanto mais próximo dessa linha, menos tu vai perceber o eclipse. Tu vai ver só um cantinho do sol ser oculto pela passagem da lua. E os caras que estão no 3, o que eles vão ver? Nada. Não tem eclipse. Tristeza, eles vão ficar sabendo pelos jornais, pela internet. Não saberão. Não tomarão conhecimento do eclipse. Certo? E aí, se a gente faz as contas, né, a gente vê que a sombra da lua na Terra varre a Terra numa velocidade supersônica. Por isso que é tão rapidinho. Por isso que tu vai ficar embebido naquela sombra ali durante muito pouco tempo. O Einstein é um filho da mãe, né, bicho? O Einstein, quando ele começou com as teorias modernas dele lá em 1900, ele disse: massa atrai massa. E, na verdade, a partícula de luz, o fóton, que ele chamava de celeritas, tem uma massa. Não quando ele está parado. Um fóton parado não tem massa. Mas um fóton se deslocando na velocidade da luz, ele tem massa. E se ele tem massa e massa atrai massa, a luz pode ser atraída por massa. Mas, na verdade, Einstein não falava que massa atrai massa. Quem falava isso era o Newton, né? Einstein entendia a gravidade de uma outra forma. Einstein dizia que o espaço é como um tecido. E se eu boto um objeto nesse tecido, e aí, aqui mais pesadinho, deixa eu ver o processo. Se eu boto um objeto nesse tecido, o tecido se deforma afundando, né? Concorda comigo? É por isso que um objeto é atraído por outro, porque a gravidade deforma o espaço. Sacou? Se eu não tenho o objeto deformando o espaço, ele não cai. Se eu boto o objeto, ele cai, é por isso que se aproxima, né? Então Einstein tinha uma nova interpretação da gravidade. Tudo bem? Então Einstein pensou, se uma estrela tem uma alta massa, deforma o espaço ao seu redor muito fortemente. Se a luz for passar próximo de uma estrela massiva, ela vai sofrer uma deformação. Então a luz não vai andar em linha reta nas proximidades de uma estrela. Essa foi a teoria dele, só que ele queria confirmar essa teoria, ele não sabia como. Aí ele pensou, pô, se tivesse um eclipse eu poderia confirmar. Se eu tiver um eclipse total, eu posso confirmar a minha teoria. E adivinha onde é que seria o melhor lugar do mundo para ver o eclipse total lá em 1900 e pouco? Brasil. Einstein esteve no Brasil para confirmar a sua teoria. Dá para acreditar que o grande Einstein esteve em terras tupiniquins? Olha só como é que o safado pensou na experiência para provar que a massa deforma o espaço. Ele pensou assim, aqui tem uma estrelinha.
aqui está a Terra. Nós vamos lá e marcamos a posição daquela estrela aqui da Terra. Eu vou um dia antes do Brasil do eclipse e vou mandar astrônomos medirem a posição com exatidão de uma certa estrela no céu. Quando o eclipse for ocorrer no outro dia, vamos pegar uma situação onde o Sol vai estar eclipsado pela Lua. Nessa situação, se de fato a massa do Sol deforma o espaço, a luz daquela estrela, ao passar pelas proximidades do Sol, vai ser atraída e vai sofrer uma deformaçãozinha. Então, no dia do eclipse, quando formos observar a estrela que está tangenciando o Sol, ela vai aparecer num lugar diferente de onde ela está de fato, né? Concorda comigo? Dito e feito, cara. Os astrônomos vieram para o Brasil e confirmaram mais uma dentro do Einstein. Foda, né, cara? Além de criar a teoria, o bicho criava um experimento que provava a teoria dele. E a maioria dos experimentos teóricos, mentais, não precisava nem fazer na prática o experimento. Podia confirmar as ideias. Que bicho filho da mãe. Então tu vê que legal, né? Luz pode ser atraída por massa. E quais são as entidades astronômicas mais massivas que nós conhecemos? Buraco negro. O buraco negro é tão massivo, mas tão massivo que nem a luz consegue escapar de dentro dele, né? Certo? Show de bola. Uma pitadinha de física moderna nesta bela tarde para aprender física. Show de bola. Galera, então, ó, vimos o que acontece na superfície da Terra, né, quando tem eclipse solar. O eclipse só existe para algumas pessoas. Para a maioria das pessoas não existiria eclipse. Aqui está fora de proporção, né? A parte do eclipse ela é pequena comparada com a parte onde não ocorre eclipse. Show de bola. Pois não. Não tem problema, vamos fazer assim, ó. Se eu estou na Terra e tem uma estrela, já que a luz é de linha reta, eu tenho que enxergar a estrela ali, né? A estrela está lá, consigo fazer um mapa disso e localizar uma estrela. E o Sol, a Terra, né? Vamos dizer o seguinte, ó. O Sol ele passa. Ele está aqui pertinho. Eu não conseguiria ver aquela estrela naquele momento, certo? Beleza? Porque o Sol ofuscaria ela. O Einstein queria medir a posição dessa estrela, certo? Quando o Sol estivesse eclipsado pela Lua. Concorda comigo? Sem o Sol, a luz tem que andar em linha reta e eu digo onde é que está a estrela. Posição original, é onde o objeto está. Quando essa luz que sai da estrela e vem em direção à Terra belisca o Sol, eu não poderia ver mais aquela estrela porque o Sol, uma estrela mais próxima, ofuscaria a luz daquela estrela. O Einstein sacou que se ele fosse observar aquela estrela durante um eclipse, ele poderia enxergar aquela estrela. E teoricamente deveria ver a estrela no mesmo lugar, né? Mas eu não vejo. Quando eu vou ver a estrela com o Sol próximo, a luz da estrela não vai andar em linha reta na proximidade, ela vai ser atraída. Certo? Como a luz foi atraída e fez uma curva, e já que a luz anda em linha reta, os nossos equipamentos vão detectar a estrela numa posição diferente de onde ela está. Só porque a luz foi atraída pela massa do Sol, na hora que a luz belisca o Sol. Certo? Ou, de certa forma, é uma maneira de dizer que o espaço está deformado nas proximidades do Sol. Confirmando a ideia do Einstein, né, de que a gravidade não é uma atração, na verdade, que existe entre massa e massa. É que, na verdade, a massa de um corpo deforma o espaço e aí o outro corpo cai na direção do corpo que deformou o espaço. Assim como pegar um tecido, botar uma bolinha, ela fica parada no tecido. Se eu boto uma bola mais pesada, ela afunda o tecido e a bolinha acaba indo em direção à bola mais pesada porque afundou o tecido, certo? É assim que a galera explica no ensino médio a deformação do espaço-tempo. Pega uma bolinha bem levinha e bota ali no tecido. Ela fica ali, se eu botar ela ali, ela fica ali, se eu botar ali, ela fica ali. Agora pega o mesmo tecido e bota uma bola bem pesada aqui. O tecido vai afundar naquela região onde eu coloquei a bola, né? Agora uma bolinha pequenininha colocada aqui, ela vem e cai para cima da bola. É a maneira como Einstein encarava a gravidade. Ele encarava a gravidade diferentemente do que o Newton encarava, né? Certo? Legal. Pessoal, outra brincadeira legal aqui em ótica é a tal da câmara escura.
quase não dá para acreditar que enquanto tu me observa, né, falando essas loucuras aqui no quadro, tem um mini Otávio dentro do teu olho, pequenininho assim, ó, de cabeça para baixo na tua retina. Quase não dá para acreditar, né, que no olho de cada um de vocês agora que estão me vendo, tem um cara como eu, de cabeça para baixo, bem pequenininho, sendo projetado no fundo da tua retina. Muito similar àquilo que tu vê no cinema. E para te provar isso, tu poderias hoje à tarde passar na papelaria ali na esquina, comprar papel vegetal, pegar uma caixa de sapato da tua casa, fazer um furo com um palito de dente aqui, ó, um furinho bem pequeno, recortar o fundo da caixa de sapato e colocar um papel vegetal, um papel manteiga, que é translúcido, né? Concorda comigo? Fecha a janela do teu quarto num dia de sol, abre só uma frestinha e coloca aquele orifício apontando para uma árvore no teu quintal, por exemplo. A árvore no teu quintal é um objeto. Como a luz anda em linha reta, a luz que sai da base da árvore passa pelo orifício e atinge a parte superior da câmara. A luz que sai da copa da árvore passa pelo orifício e atinge a parte inferior da câmara. Ao olhar para o papel vegetal, o cara fica abismado de ver que a árvore está representada de cabeça para baixo no fundo da câmara. É uma brincadeirinha que geralmente a gente faz lá nesse 8º, 9º ano no fundamental. As crianças ficam loucas, porque elas não conseguem compreender como é que o furo... O senhor botou alguma coisa no furo da minha caixa, né? Elas perguntam. Não coloquei nada no furo que furou, pô, olha aí, não tem nada. E ele olha de novo, meu Deus, está de cabeça para baixo, cara. Na verdade é só porque a luz anda em linha reta. Essa coisa que tu pode supor que é uma bolinha preta no teu olho, não é uma bolinha preta, né? É uma região transparente para a câmara escura que é o teu olho. E já que a luz anda em linha reta, lá na tua retina tem um Otáviozinho pequenininho de cabeça para baixo. E é o teu cérebro que me converte de cabeça para cima. Que viagem, né? Porque dentro do teu olho eu estou de cabeça para baixo. Que viagem. Aquilo que a gente observa de cabeça para baixo é a imagem. Eu vou chamar de I o tamanho da imagem. E vou chamar de O o tamanho do objeto. Vou chamar de P a distância do objeto até o orifício. E vou chamar de P' a distância da imagem até o orifício. Vocês concordam que esse ângulo é igual a esse? Opostos pelo vértice. Eu escolhi uma situação na qual esse ângulo é igual a esse. Esse ângulo é igual a esse. Se esse ângulo é igual a esse, esses ângulos também têm que ser igual àqueles, né? Concordam? Ou seja, o que vocês estão observando são triângulos e triângulos semelhantes têm seus lados Quer dizer que eu posso pegar a base do triângulo maior ou menor, tanto faz, dividido pela altura do triângulo maior ou menor, é igual a base do outro triângulo dividido pela altura do outro triângulo. Concordas que isso pode ser representado como a altura do triângulo? O P e o P'? Só para ficar mais bonitinho, está dividindo, passa multiplicando, dividindo. I sobre O é igual a P' sobre P. Essa é a famosa fórmula da câmara escura. Para que essa fórmula nos acompanhe até o final do ano, eu vou querer fazer algumas modificações nela. Vamos dizer que o que está virado para cima é positivo, então o que está virado para baixo? Então vocês devem concordar que o tamanho da imagem, já que ele está de cabeça para baixo, tem que ser um número. Então o lado esquerdo da igualdade dá um resultado negativo, né? Número positivo, número negativo dividido por número positivo, né? E como esses tamanhos são ambos positivos, para que a equação fique honesta, eu vou colocar um menos na direita. Tudo bem para vocês? Coloquei um menos só porque nós, a partir de agora, combinamos que para cima é e para baixo. Se a imagem deu 3 metros e o objeto 1 metro, eu divido, dá 3, né? É o mesmo que dizer que ampliou 3 vezes. Por isso que eu vou chamar I sobre O de ampliação. Esta fórmula vai nos acompanhar até o final. Seja para câmara escura, espelho plano, espelho esférico ou lentes esféricas. Ela vai funcionar sempre. Tu precisa saber o nome de cada um daqueles caras ali. O A tem 3 nomes distintos. Ampliação, aumento linear ou ainda aumento transversal.
ampliação, aumento linear ou aumento transversal. Tu acredita que tem que saber os 3 nomes do cara? Porque se o cara te coloca um nome que tu não conhece, né, tu não sabe de quem que ele está falando, aí tu não consegue nem fazer a conta. O que é o O, pessoal? Não é o objeto, é a altura do objeto. A gente acaba chamando de objeto, né, mas cuidado com isso. O que é o I? A altura da imagem. O P é a posição do objeto, posição do objeto, e o P', posição da imagem. Posição da imagem. Nossa primeira equaçãozinha. Nossa primeira equaçãozinha bonitinha aí. Então já dá para arriscar uma questão outra que envolve câmara escura. Na próxima aula eu vou te falar das leis da reflexão e de espelhos planos. Espelhos planos. É provável que já dê para entrar em espelhos esféricos também na próxima aula, que são 3 aulas por semana, né? Então na próxima aula a gente deve falar das leis da reflexão, os espelhos planos e já pelo menos começar os espelhos esféricos. Show de bola! Vimos então a base da ótica já nessas nossas 3 aulas de hoje. 2 aulas, né? A primeira foi só exercício. Muito obrigado pela paciência, pela atenção. Não usem drogas, usem preservativos, manerem no Face bosta. Vai dar tudo certo. Fala então.